O tema da mensagem de hoje, do compartilhamento de hoje é o homem que teme ao Senhor. Então, o Senhor ele tem promessas tremendas para você e para a sua família. Nós estamos falando disso aqui nesses dias, desde domingo comecei a falar, ontem nós estamos falando e nós vamos enfatizar isso. A nossa fé é baseada nas promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é que para todo aquele que crê vai ter salvação para a sua casa. Amém, irmãos? Lembrando que a palavra salvação aqui não é só a salvação do inferno. A palavra é sozo. Eu sempre falo isso para os irmãos até você aprender. Essa palavra é o quê? Salvação daquilo que você está precisando. Qual é o milagre que você, lá na sua casa, você está precisando? O Senhor é o nosso Salvador. Então não importa qual seja o milagre, é só no Senhor que você pode alcançar a salvação. Nós não podemos ser passivos, irmãos, nessa questão. Nós devemos ser como aquele valente de Davi, lá no livro de 2 Samuel. Eu não coloquei o texto aqui, mas você vai lembrar, você já deve ter ouvido pregações, Eu mesmo já preguei sobre esse personagem aqui. Tem um dos soldados de Davi que ele sozinho matou 800 homens. E a Bíblia fala que a espada grudou na mão dele, como se fosse um membro do corpo dele. A espada ficou fincada na sua própria mão. Isso aqui é poderoso, porque tudo na Bíblia tem um significado. Então a verdade, irmãos, é que a mão e a espada se tornaram um só. A espada na Bíblia aponta para a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a vontade de Deus, então, irmãos, é que a palavra de Deus, ela seja tão constante, tão viva na tua boca e no teu coração, que você se torne um com a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Quando você abrir a sua boca para falar, a palavra de Deus vai fluir. Naturalmente vai fluir, porque você vai se tornar um com a espada, com a palavra de Deus. Quando você abrir sua boca para falar, a palavra de Deus vai sair espontaneamente. Aleluia. A gente precisa nos tornar então um com a espada do Espírito. E quando nós nos tornamos um com a espada, Deus pode trazer o livramento. Deus deu livramento naquela ocasião com aquele soldado de Davi, a ponto dele e a espada ser um só. E então Deus deu livramento, Aquele grande exército, aquele exército poderoso que Davi teve, Quando você e eu somos um com a palavra, quando nós valorizamos a palavra, nós podemos ter livramento. E nesses dias a gente vai ter livramento para a nossa casa, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, em nome de Jesus. E hoje nós confessamos, João estava aqui confessando com os irmãos o Salmo 128, e a palavra de hoje aqui é sobre o Salmo 128. Então, eu queria que você enchesse seu coração hoje com uma imagem de fé. Lembra? Deus trabalha com imagens. Deus trabalha com imagens. Então, quando você começa a ver pela fé, aquilo vai encher o teu coração. E a tua boca, então, começa a falar aquilo que o teu coração está cheio. Então, nesses dias, sabe o que Deus está fazendo para nós e vai fazer? Hoje é só o segundo dia. Ele vai encharcar você com as promessas para a tua casa e você vai começar a gerar imagens no seu coração. Talvez você diga assim, pastor, minha família está complicada, meus filhos são terríveis. Meu marido é uma benção, minha esposa é uma íngua, pastor. Mas o Senhor vai mudar a imagem da sua casa nesses dias para você. Tudo começa com a imagem. Depois que você gera uma imagem, você vai começar a falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. E depois que você fala, as coisas vão começar a acontecer. Amém? Vamos ler de novo então o Salmo 128, coloca para nós. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Hoje eu quero falar para os homens que temem ao Senhor aqui, amém, irmão? Quando dentro da casa tem um homem que teme ao Senhor, toda a sua casa vai ser abençoada. Ontem eu falei para os irmãos isso, vou repetir. Toda esposa, toda mulher de Deus, o que ela mais espera no homem é que o marido seja um grande profeta na sua casa. Seja um homem de Deus que teme ao Senhor. Então, a promessa, irmãos,
é que você, quando você lê o Salmo, pode colocar para nós o Salmo, deixa lá o Salmo. A promessa é que quando então você vai lendo o Salmo, você vai percebendo então aquilo que Deus tem para nós. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Então, primeira coisa, teme, tem que ter temor ao Senhor. Depois, anda nos seus caminhos. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses dois princípios, temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Mas olha só o que acontece para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Para o homem, né? Porque esse texto aqui está falando para o homem. E uma vez que o homem é abençoado, toda a casa é abençoada. Olha lá o que diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Deus vai abençoar você, você vai trabalhar, e do suor do teu trabalho você vai prosperar na tua casa em nome de Jesus. Você crê nisso, amém, irmãos? Então, a Bíblia fala sobre isso. A promessa é que do trabalho das tuas mãos e não do trabalho das mãos dos outros. Ninguém vai ter que sustentar você, porque você já tem a bênção do Senhor sobre você. Você não vai comer do fruto da mão do seu pai, do seu sogro, do seu avô, não. Você vai comer do fruto das suas próprias mãos, porque a bênção de Deus está sobre você, amém, querido? Essa é uma promessa do homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A promessa também, outra promessa que está aqui no texto, é que você será feliz. Eu quero declarar que você e a sua casa vão desfrutar de felicidade abundante. Deus quer que você seja feliz. Alguns irmãos imaginam que Deus planejou para nós uma vida cheia de lutas, de angústias, né? Com muita luta, tribulação e não muita alegria, mas é o oposto disso. Deus tem preparado coisas boas ao nosso respeito, Deus tem sonhado coisas boas para você. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que temos pedido e pensado, aleluia. A terceira promessa que está aqui, para o homem que teme a Deus e que ama nos seus caminhos, é que tudo te irá bem, aleluia. Você quantos creem nessa palavra aqui? Meu Deus, esse salmo é muito inspirador. Você precisa crer que tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar, tudo aquilo que você intentar fazer vai dar certo, aleluia, porque você teme a Deus e anda nos seus caminhos, tudo vai bem, então nós vamos ser bem sucedidos em tudo aquilo que a gente fizer, e o nosso caminho vai ser próspero, em nome de Jesus, creia nisso. A Bíblia também fala aqui, para o homem que teme a Deus, e que anda nos seus caminhos, que a sua esposa será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera produz muito vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria. Eu quero declarar, marido, que a sua esposa vai só trazer alegria para você. Eu sei que talvez você fala, pastor, mas está difícil, eu quero mais largar essa mulher. Não, mas você tem que mudar a imagem, muda a imagem. Creia naquilo que é promessa de Deus para você. A sua esposa dentro da sua casa vai ser uma videira frutífera, aleluia. As mulheres que estão aqui me ouvindo hoje, creia que o seu marido é aquele homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, e ele vai ser abençoado, e porque ele é abençoado, você vai ser abençoada também. Teus filhos vão ser abençoados. Oh, irmãos, como é poderoso isso. Não fale aquilo que você está vendo. Às vezes tem casais que eles só ficam presos naquilo que ele está vendo agora. Não, muda a tua visão, comece a enxergar as promessas de Deus, irmãos. Outra promessa que está aqui para o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, é que os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Isso aqui significa que os seus filhos serão ungidos do Senhor, a unção vai estar na mesa da sua casa, amém, irmãos? Porque o que é o rebento da oliveira? É os frutos da oliveira, é da oliveira que vem o óleo, irmãos, o óleo da unção. Os seus filhos são frutos disso. Talvez você também olhe e fale assim, pastor, mas tu não sabe como é que é o meu piá, minha menina, eles são terríveis, é só problema na escola, eu não aguento, ele é desobediente, sei lá. Muda a imagem dos teus filhos no seu coração. Creia naquilo que a Bíblia diz. Eles são como rebentos da oliveira, eles são ungidos do Senhor, amém, irmãos? Você sabe, o azeite era algo sagrado para os israelitas, algo sagrado. Eles usavam para ungir coisas santas, eles também usavam como combustível para lâmpadas, para propósitos de medicinais, né, de cura, ainda como alimento também para fazer sabão, ainda como alimento e também para fazer sabão. Olha quanta coisa
o óleo ali do azeite era usado. E aí o pastor Aloysio ali no livro, ele colocou ali, ele contou uma experiência. Ele todo ano vai para Israel, ele tem aquela caravana que ele faz. E ele estava lá em Israel, e ele estava ouvindo o guia explicar lá em Israel que eles prensavam as azeitonas. Olha isso aqui que forte, quero que você preste atenção nisso aqui. Eles prensavam as azeitonas 3 vezes. 3 vezes para retirar o azeite. Agora eu vou te explicar cada uma delas. Isso o guia estava explicando para o pastor Aloysio lá e para a caravana. A primeira prensa era o óleo usado para iluminar o templo, para colocar luz no templo, para trazer luz. Então era o combustível ali da menorá. A segunda prensa produzia o óleo para fins medicinais. E a terceira prensa produzia o azeite que era usado para fazer sabão, para trazer limpeza, purificação. Agora olha só que forte. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Todos esses 3 estágios, irmãos, que acontecia com a oliveira, aponta para Cristo. Então eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Primeira coisa, nós entendemos de maneira muito clara que Jesus, ele foi prensado. Você sabe, quando Jesus ele foi preso, ele estava no jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa exatamente o lugar da prensa. O lugar da prensa. E o que tinha lá no Getsemane? Oliveiras. E lá era o lugar da prensa. Ali, naquela noite, o Senhor suou sangue por nós. Ele foi prensado por nós, irmãos. Então a primeira prensa foi no Getsemane, que significa exatamente o lugar da prensa. Quando o Senhor ele passou por essa primeira prensa, aquele foi um momento de densas trevas. Densas trevas. Sabe por quê? Para que hoje haja luz na sua casa, na sua vida. Olha que poderoso. Lembra que a primeira prensa, o guia lá de Israel falou que a primeira prensa era para colocar luz no templo? Pois é, a primeira prensa ali quando Jesus estava no Getsemane, é que para que no meio das trevas que às vezes a gente vive, o Senhor possa brilhar na nossa vida. Na segunda prensa, que era para fins medicinais, olha só que forte, a Bíblia diz que Jesus foi açoitado, foi ferido para produzir o azeite usado para fins medicinais. Hoje, a Bíblia diz em Isaías 53, que nós somos sarados pelas feridas de Cristo na cruz. Não é poderoso isso? E a terceira prensa, que era na verdade para fazer o sabão, para trazer limpeza e purificação, aconteceu na cruz. Quando lá na cruz, o sangue de Jesus foi derramado, né? Da sua cabeça ali com a coroa de espinho, né? No seu corpo todo, nas mãos e nos pés que estavam ali cravados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele também funciona como um sabão celestial, que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Tudo aponta para Cristo. E todas essas promessas aqui são para o homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. A mulher e os filhos, elas são abençoados porque o homem é abençoado. Quando o homem, o sacerdote, o líder, ele é transformado, toda a casa é transformada também. Se o líder muda, a esposa vai andar, vai seguir a mudança, porque foi assim que o Senhor estabeleceu. Veja, a mulher não é a líder da casa, irmãos. Deus estabeleceu o homem, a mulher é auxiliadora, adjuntora, ela vai caminhar junto. Mas a palavra hoje em especial é para os homens. Você precisa ser o homem que teme a Deus e que anda segundo os seus caminhos. Para nós. Então, todas essas bênçãos que eu acabei de ler com você e te mostrar, são para o homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Então vamos falar dessas duas coisas. Primeiro, passa lá para nós. O homem que teme a Deus. A pergunta para você, que é o homem que está aqui hoje, né? Você teme a Deus? Você tem temor de Deus? E aí é o seguinte, presta atenção. Quando você fala de temor, quando se trata de temor, muitos pensam que o temor de Deus é ter medo de Deus. Ah não, ter temor de Deus é ter medo do Senhor. Mas nada pode estar mais longe da verdade do que isso.
Porque para muitos o temor de Deus é um medo da punição, é um medo do castigo. E por isso eles vivem então com medos atemorizados, porque eles ainda estão debaixo de um espírito de escravidão. Todavia, irmãos, aqueles que clamam, Abba Pai, que chamam, que reconhecem Deus como um Pai amoroso, o temor é apenas o resultado do amor que eles recebem da parte de Deus. Lá no Salmo 130, apenas 2 capítulos depois, Davi dá uma definição de temor para nós. E aqui eu quero mostrar para você o raciocínio bíblico, tá? Qual que é o raciocínio bíblico? Irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quem está comigo, diga amém. Então vamos ler o Salmo 130, verso 3 e 4. Diz assim, ó, olha que forte. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Vou ler de novo para você entender. Se observares, Senhor, iniquidades, os pecados, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Uau! Que poderoso isso! Se o Senhor olhar para nós, irmãos, e olhar pecados em nós, coitado de nós. Foi exatamente por isso que Jesus veio. Foi exatamente por isso que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Toda a ira de Deus por causa do pecado foi colocada em Cristo no Calvário. E hoje nós somos justiça de Deus em Cristo. Hoje quando Deus olha para você, Ele vê você nele, em Cristo. Nós estamos nele. Não sei se você realmente, o meu coração quando eu falo essas coisas, ele enche de fé. Porque essa é a verdade do Evangelho. Então, se o Senhor olha para nós para ver pecado, coitado de nós, quem vai subsistir? Nós louvamos ao Senhor, porque nesse tempo da nova aliança, Ele vê o sangue sobre nós. E se Ele vê o sangue, já não tem mais as iniquidades, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados e a Bíblia diz que jamais Ele se lembrará deles. Essa é a promessa da cláusula da nova aliança lá de Hebreus. Para todo aquele que crê, você foi aplicado o sangue de Jesus sobre a sua vida, todos os seus pecados foram perdoados. Davi, ele está dizendo que o temor do Senhor, ele vem então quando nós compreendemos o perdão. Só consegue ter temor, irmãos, quem entendeu o quanto foi perdoado. Nós meditamos no quanto custou ao Senhor o perdão da cruz. E quanto mais a gente entende o quanto foi poderosa a obra da cruz e o perdão completo, mais o nosso coração enche de temor. Essa é a lógica bíblica. Então, o verdadeiro temor, irmãos, é fruto da alegria de ter os pecados perdoados. Diga comigo assim, o verdadeiro temor é fruto da alegria de ter os pecados perdoados. Amém? Então não é medo, temor não é medo na lógica bíblica. Na lógica bíblica o temor é, eu sou amado, eu sou completamente perdoado. Senhor, quando você entende isso, gera um quê? Você? Temor. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor foi tentado pelo diabo, ele respondeu fazendo uma citação de um texto do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio. Então, qual foi a citação que Jesus fez? Coloca para nós, Mateus 4, verso 10. Olha lá, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja, o Senhor aqui está ali naquele período da tentação contra Satanás, no deserto, e ele então faz uma citação desse texto de Deuteronômio. Só que todavia, quando você vai lá para Deuteronômio, para ver o texto lá, você percebe que está um pouco diferente, Jesus mudou uma palavra. Então, olha só como é que está o texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, que foi o texto que Jesus fez a citação. Olha lá, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Veja então, irmãos, no Velho Testamento está escrito, o Senhor teu Deus temerás. Mas quando Jesus citou esse texto
Lá em Mateus ele disse: o Senhor teu Deus adorarás. O Senhor, ele mudou a palavra temerás por adorarás. O temor pela adoração. E ele trocou então essa palavra temor por adoração. Nós não podemos fazer isso. Você não pode chegar na Bíblia, trocar uma palavra e achar que está tudo bem. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Mas o Senhor Jesus pode. Ele pode porque Ele mesmo é o autor das Escrituras. Isso aqui significa então que a adoração, na verdade, é o verdadeiro temor. Sabe o que significa isso? Que quando você crê que você é perdoado e você adora o Senhor, então você se torna aquele que teme a Deus. Você está entendendo isso? Estou sendo complexo com você? Quem está entendendo, diga amém. Então veja, resumindo, você teme a Deus quando você crê no perdão e adora o Senhor. Quem que é o homem que teme a Deus? Quem que é o sacerdote que teme a Deus, irmãos? Porque o Salmo 128, que é o nosso texto básico, ele está falando então para o homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é aquele que crê que foi perdoado e que ele adora o Senhor. Ele não abre mão do culto, ele não abre mão da célula, ele conduz a casa dele para o Senhor Jesus. Esse é o homem que teme a Deus. E para o homem que teme a Deus, tem toda aquela lista de bênção que a gente acabou de ler agora há pouco. Eu quero ser esse homem que teme a Deus. Cadê os homens aqui? Diga aleluia. Depois o texto fala também que não é só temer a Deus. Ele fala que tem que andar nos seus caminhos. Passa para nós então o texto, PowerPoint. A pergunta é: você anda nos seus caminhos? Porque são duas condições então. Na lógica bíblica, temer a Deus é crer no perdão e adorar o Senhor. Agora, vamos falar sobre andar nos seus caminhos. Quando a palavra de Deus fala de andar nos caminhos de Deus, irmãos, ela está falando, na verdade, que nós devemos andar seguindo o Senhor. Entendeu? Então, aprender a seguir o Senhor é para nós uma questão vital. Andar nos caminhos do Senhor é o que João diz sobre andarmos na verdade. Coloca para mim o texto, 3 João 1, verso 3, diz assim: pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, andar no caminho do Senhor, irmãos, baseado aqui no texto, é andar na verdade. Diga comigo assim: andar no caminho é andar na verdade. E aí talvez, irmãos, você fique assim: poxa, mas ainda, ok, então tá, então andar no caminho, andar na verdade. Mas não ficou, pastor, totalmente claro. Mas a verdade é o que eu quero te explicar aqui para você entender a importância do Evangelho. Tem muitos irmãos que reclamam, né, que nós aqui na Videira a gente fala muito sobre o Evangelho, mas irmãos, não tem nada mais profundo e precioso do que o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, amém, irmãos? Veja como que o Senhor disse no Evangelho de João, coloca para mim João 8,31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus, para quem que ele disse, irmãos? Não ouvi, para quem que ele disse? Aleluia. Os judeus que haviam crido. Então eram judeus que andavam na lei, mas tinham acabado de crer nele. E Jesus então falou para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha só o que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Olha que forte isso. Então veja, eu estou fazendo um raciocínio com você aqui. O apóstolo João está dizendo então que aquele que anda nos seus caminhos é aquele que anda na verdade. E agora Jesus aqui está falando para os fariseus, né? Para os judeus, perdão, que tinham se convertido, que se eles conhecessem a verdade, então a verdade ia libertar eles. Mas eu pergunto para você, eles eram judeus. Judeu, irmãos, você pode pesquisar onde você quiser, você vai perceber, principalmente há 2000 anos atrás, todo judeu, ele era perito na lei de Moisés. Eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, era de cor. Então, os judeus, já por cultura, eles eram peritos na lei, no Pentateuco.
Quando Jesus chega para eles então, e fala assim para eles, lembrando que eles eram judeus, mas que tinham acabado de crer. Jesus fala para eles o quê? Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Agora eu pergunto para você, a verdade é a lei? Sim ou não? Não, por quê? Porque se fosse a lei, eles já sabiam de cor. A verdade que Jesus estava falando ali era a verdade do Evangelho. Depois o próprio Senhor Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou e também a vida. Quantos estão comigo aqui? Nós não somos contra a lei, irmãos. O que é isso? A lei aponta para o caráter de Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes para os irmãos, né? Porque às vezes eu falo isso, assusta alguns. Não, nós cremos sim na lei de Deus. O que nós não cremos, que é o que Paulo falou e o Novo Testamento inteiro, e o próprio livro de Hebreus fala que foi necessário uma nova aliança, uma nova lei, porque aquela passou. Sabe por quê? Porque o homem jamais consegue cumprir a lei. É impossível o homem. A Bíblia diz que a lei foi dada para mostrar o pecado. Que é impossível o homem cumprir. E agora então o Senhor está dizendo ali para aqueles homens, olha, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Então veja, irmãos, presta atenção que eu estou construindo um raciocínio, não perde a linha de raciocínio. O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. O temor de Deus eu já te expliquei. Agora nós estamos falando da segunda parte. Andar no caminho é andar na verdade. E agora eu estou mostrando para você que Jesus está dizendo para aqueles judeus que quando eles conhecessem a verdade ia libertar eles. A verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho. A verdade, irmãos, é a graça do Evangelho. Como que a gente pode afirmar isso? A gente precisa sempre nos lembrar de que a Bíblia é o seu próprio intérprete. A Bíblia vai explicar a própria Bíblia. Então lá no livro de Gálatas, olha que forte que eu vou ler com você aqui. Lá no livro de Gálatas, Paulo nos esclarece o que é a verdade. Houve um momento lá na vida de Pedro, em que Paulo teve que repreender Pedro. Paulo diz que Pedro, ele não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Porque Pedro tinha se convertido, mas quando ele estava lá em Jerusalém com os irmãos que ainda eram, judeus, ele ficava meio que tipo assim, ele não assumiu a fé dele de verdade. Eu vou ler com você o texto. Coloca lá para nós, Gálatas 2:11. Me acompanha aí. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe a face. Então, Paulo está falando que ele confrontou Pedro, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia ele com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo aqueles que eram da lei, da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Uau! Paulo não era fácil não, né, irmãos? Paulo mandava bala na frente de todo mundo, não tinha essa não. Na frente de todo mundo. Então nós concluímos o que aqui, irmãos? Que a verdade é a graça do Evangelho. Cristo crucificado e ressurreto. Quantos podem dar glória a Deus? Andar na verdade, irmãos, é você andar segundo a graça de Jesus. Esse é o caminho. Esse é seguir o caminho, é seguir a verdade do Evangelho. Então, baseado lá no Salmo 128, então, aquele que teme a Deus, que crê no perdão dos pecados, como nós já falamos, e que adora o Senhor, e que anda nos seus caminhos, o caminho do Senhor é o Evangelho. Esse vai então desfrutar de todas aquelas bênçãos. A sua casa vai ser muito abençoada. Então você tem andado na verdade? Quantos aqui têm andado debaixo da verdade do Evangelho, irmãos? Você crê que todos os dias que os seus pecados são perdoados? Você crê que recebeu a justiça de Cristo? Quando algum ensino levar você a duvidar dessas realidades, você deixa de andar na verdade. No dia que você começar a falar, será que eu já estou perdoado mesmo? Ou ainda tenho que fazer alguma coisa? Quando você começar
a encher o teu coração com outros ensinos, falsos ensinos, você está deixando de andar na verdade. E você vai perder de desfrutar das bênçãos do Salmo 128. Caleb, estou encerrando já. Caleb foi alguém que seguiu o Senhor. Ele seguiu o Senhor. Ele era um dos 12 espias que foram enviados lá por Moisés para espiar a terra de Canaã. E ele e Josué voltaram cheios de fé para conquistar. Enquanto os outros se afundaram na incredulidade. Você já conhece a história. Vamos ler Números 14, 24. Passa para nós. Olha isso aqui. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, aleluia, andando nos caminhos do Senhor, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O Senhor disse aqui que Caleb, ele perseverou em segui-lo. E como que Caleb seguiu o Senhor, irmãos? Ele simplesmente creu. Ele creu que o Senhor iria lhe dar a herança. Porque quando o Senhor mandou eles espiar a terra, Deus não falou para eles lá, vão lá espiar a terra para ver se é. Não, Deus falou, vão lá e vejam a terra que eu vou dar para vocês. Era uma promessa. Qual foi a diferença de Josué e Caleb dos outros 10? É que os 10 vieram duvidando, mas Josué e Caleb creram. Sabe o que eu quero colocar fé no seu coração hoje? Para que você não duvide do mover de Deus no meio da sua família. Você só precisa crer. Creia. Creia. O Senhor disse que Caleb então perseverou em segui-lo. Quando cremos na sua palavra, o Senhor diz então que nós estamos o seguindo. Diga comigo assim, quando eu creio na palavra de Deus, nas promessas de Deus, eu estou seguindo. Então, nós seguimos o Senhor quando nós cremos. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O caminho do Senhor é a verdade do Evangelho, mas o caminho do Senhor também é segui-lo. É segui-lo, crendo naquilo que Ele tem prometido para nós. E eu quero dizer para você, que eu creio que esses dias aqui, irmãos, são dias de milagres no meio das nossas casas. Não, eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Se você está entendendo tudo que eu te falei hoje aqui, você precisa se apropriar dessa verdade e crer que esses dias são dias de milagres para as nossas casas, para o teu casamento, para os teus filhos, para as tuas finanças, para a tua saúde, em nome de Jesus. Os gigantes, irmãos, podem até parecer grandes. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Os gigantes podem até parecer grandes, pode parecer difícil. Pastor, eu estou vivendo uma fase no meu casamento que está difícil, eu nem consigo ver a luz no final do túnel. Não há nada que seja impossível para Deus, irmão. Parece ser difícil que corações feridos possam ser curados, mas, irmão, você e eu precisamos nos recusar em olhar o tamanho dos gigantes. Nós precisamos decidir hoje olhar para as promessas do Senhor. A terra é para nós, a terra do bom casamento é para você, a terra da família abençoada é para você, a terra dos filhos convertidos é para você. Creia nisso. A terra de uma casa que vai desfrutar de prosperidade financeira é para mim, para você. De saúde abundante para você, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. E anda nos seus caminhos. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados já nesses 2 dias aqui? Diga amém. Meu alvo é esse, irmãos. Eu não sei você. Hoje eu ouvi essa palavra de manhã, compartilhamos de tarde, agora eu ouvi de novo e meu coração está se enchendo de fé. Confesso para você, eu não estava com essa ênfase no meu coração, mas quando o pastor Luiz falou para a gente fazer, falei, não, nós vamos seguir o pastor Luiz. Meu Deus, como o meu coração está encharcando de fé, para crer em milagres que vão acontecer no meio da minha casa, mas também das casas e das famílias da nossa igreja. Quantos instrumentos vão estar tocando aqui? Antes da gente fazer os nossos momentos aqui de oração, quero até chamar a pastora para ficar aqui já em posição, para eu conduzir para nós os momentos. Eu quero que você feche os seus olhos agora onde você está, em nome de Jesus. E por alguns minutos você comece a declarar a terra prometida do seu casamento. Comece a declarar, abra sua boca agora. Se você puder levantar suas mãos para o céu,
Abra a tua boca e comece a declarar a Canaã, que é a terra prometida para o seu casamento, a terra prometida é para a tua casa. Começa a falar, meu irmão, que os seus filhos são como rebentos da oliveira. Começa a declarar que os seus filhos são ungidos do Senhor. Você, marido, que está aqui hoje, começa a declarar: a minha esposa é como videira frutífera, eu vou ser feliz em tudo, vai ir bem. Você, mulher, fala para o teu marido, declara isso, fala: o meu marido, ele é o homem que teme a Deus, ele é aquele homem que anda no caminho, anda na verdade, em nome do Senhor Jesus. Abra a tua boca e declara bênção sobre a tua casa. Fala isso, diga: Senhor, porque eu temo o Senhor e eu ando nos seus caminhos. Tem bênção e tem favor para mim, tem bênção e tem favor para minha família, tem bênção e tem favor para minha casa. Os meus filhos são ungidos, a minha esposa é abençoada, o meu marido é abençoado, a minha casa desfruta da bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós nos apropriamos dessa palavra, declaramos que todas as bênçãos do Salmo 128 é para nós, é para nossa casa, no nome de Jesus. Declara comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Eu creio que eu sou feliz, tudo que eu fizer vai prosperar, os meus filhos são abençoados, são ungidos. Diga: o meu casamento é abençoado. Diga: a bênção do Senhor está sobre a minha casa, está sobre as minhas finanças, sobre a nossa saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Aleluia.